supernis luminaribus misceatur, flammas eius Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. From heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. A palavra catecismo significa informar, instruir e ensinar, para distinguir do ensino realizado através da escrita, ou seja, através dos livros, enquanto o ensino dos livros é feito individualmente e silenciosamente. A catequise ou catecismo é feito com a presença de um instrutor ensinando a variações da palavra catequise. Catequise do latim tardio, catechimus, por sua vez, olha aqui a contradição, porque aí você sabe que latim, grego, é tudo uma coisa só. Do termo grego, katexpon, derivado do verbo katexko, que significa instruir e é uma instrução religiosa, ou seja, o ensino oral da religião. Cristóvão Colombo, religião cristã, dos seus mistérios, princípios e códigos moral. O catecismo é normalmente feito por um ministro autorizado pela igreja, que também pode ser leigo, como preparação de crianças para a confissão e a primeira comunhão. Catequese do latim é algo que, se você for se aprofundar, você vai ver muitas e muitas coisas, tá bem? Catequese também deriva do verbo cateris, que significa instruir, e a parte principal do rito de iniciação cristã, em que a pessoa iniciada, uma pessoa que é iniciada no evangelho cristão, uma pessoa que é iniciada no batismo maçom, vão entendendo as coisas, tá? Cristianismo, messianismo, é tudo maçom. Yahushua, Yeshua, tá? Jesus, tá? Yahweh, tá bom? Deus Todo-Poderoso, Senhor, é tudo maçom. Em que a pessoa iniciada ouve o ensino do Evangelho, portanto,
a catequise é as celebrações formam uma unidade no processo de iniciação na vida cristã. A pessoa é instruída para bem celebrar a eles. Durante a colonização do Brasil, Pindorama, pelos portugueses, uma ordem religiosa cumpriu um papel de destaque na organização social da colônia, a campanha de jesuítas, ou simplesmente os jesuítas, como eram comumente conhecidos. Os jesuítas, lideraram por Manuel de Nóbrega, Manuel da Bíblia, chegaram à colônia Pindorama em 1549, diz isso, mas ninguém tem. Junto a Tomé de Souza, o primeiro governador geral enviado por Portugal. Por que Tomé? Por que Manuel? Abrem a mente, tá? Abrem a mente. A principal função dos jesuítas ao vier ao Brasil era evangelizar, catequizar e tornar cristãos os originários que habitavam esta terra. Na Europa, o objetivo dos jesuítas era evitar o aumento do número de nós, que eles colocam hoje como protestantes, eles fazem uma lavagem, que era o povo que ia contra isso, só que aqui eles colocam protestante, aí vem aquele lance, que fizeram uma nova reforma e tal, né? Que tudo isso vai deixando você longe da realidade, que é aqui, só que eles colocam na Europa, porque a Europa também tinha seus originários, tá bom? A campanha de jesuítas havia sido fundada em 1534 pelo militar Santo Inácio de Loyola. Quem já ouviu falar do Inácio, né? O Inuco, né? Então vocês vão pegando aí algumas coisas. Por que tem que ser santo? Porque santo é Satanás, tá bom? Opositor, tá bom? No contexto da reforma e da contra-reforma religiosa na colônia, pretendiam também impedir que os protestantes realizassem a catequização originária, tá? Pelo qual fator? Porque aí vão vir com outros estudos de protestantes, mas aqui vamos levar para o lado, tirar a emoção e levar para o lado correto. Pretendiam também impedir que os realizassem a forma de vida originária. Só que eles colocam assim, ó, que os protestantes realizassem a catequização originária, tá bom? Para que a catequização fosse realizada, era necessário que os originários aprendessem a língua portuguesa. Tá vendo como cai em contradição? Se eles vieram da Europa, Portugal é europeu, tá bom? Como que protestantes iam brigar com econômicos de Portugal? Não ia, é a mesma coisa. Porque ia dar lucro para eles, tá bom? Para que a catequização fosse realizada, era necessário que os originários aprendessem a língua portuguesa. Para a leitura de trechos bíblicos. O que é esse bíblicos? Livros, bibliotecas, bíblios, que está num país chamado... eu esqueci o nome desse país. Um amigo meu foi para lá uma vez para jogar vôlei. Um país que fica ali, Israel,
E esse país, eu esqueci o nome eu esqueci o nome do país, tá? Bíblios vem de lá, eles têm uma cidade chamada Bíblios, tá? E as pessoas não conseguem se definir com essas coisas, porque elas ficam perdidas em contradições da própria palavra, tá? Eu ensino da prática religiosa católica, um dos nomes mais conhecidos no processo de evangelização que chegaram até nós foi o do Padre José de Anchieta. Esse José de Anchieta, ele batizou o primeiro aqui de São Paulo, né? Os bandeirantes paulistas, que se chama Tiwi-Iutsa, que se chama Tibiriçá. Gente, vamos tirar o foco de que Tibiriçá foi o cara. Ele era um originário que tinha, por sua vez, a condição da matéria existente com a natureza de ter habilidades, tá? De pegar ervas, de pegar habilidades, tá? De pegar ervas, de pegar matos, de pegar chás e dar para as pessoas, assim como ele também teve a oportunidade de cuspir no chão, no lodo, e passar nos olhos de uma pessoa que estava quase cega, tá? E conseguiu ter a oportunidade de fazer essa pessoa melhorar. O país que eu falei, Bíblios, no Líbano, tá? No Líbano. Líbano tem uma cidade chamada Bíblios. Tá? Então, José de Anchieta foi o que catequizou, apadrinhou, tá? E batizou, tá? Não é batismo desses de água, porque eu tenho vídeos, tá? Dos originários levando os seus filhos até a terra-mãe e lavando os pés deles, como se fosse uma forma de respeito. Aí diz na Bíblia assim também, limpe seus pés para pisar aqui, tá bom? Então, quando vocês têm essa noção, vocês conseguem definir muitas coisas. Mas os jesuítas não ensinavam apenas os originários. Os filhos de colonos, principalmente dos senhores de Eugênio, também eram educados por eles para oferecer essa educação. Os jesuítas criaram alguns colégios pela colônia, sendo o mais conhecido o Colégio de São Paulo, em torno do qual foi fundada a cidade de São Paulo, de Piratininga, atual São Paulo. A educação dos colonos era regida, a disciplina era duramente cobrada e castigos em caso de desobediência a alguma norma ou mesmo no erro de alguma lição. Os alunos eram punidos pelos jesuítas com castigos, a maioria das vezes físico, apanhavam muito, sangravam demais. Os mais conhecidos foram chicoteados nas costas, torturas físicas e mentais. Os usos mais leves era a palmatória, um instrumento de madeira utilizado para bater na palma da mão dos alunos, que veio por muitos longos anos. Então vocês conseguem ver que os nossos pais, os nossos avós, teve a palmatória. Então o ensinamento escolar que eles tinham era militar e religioso, tá? Então não precisa ir muito longe para saber que você aí que vai me ouvir, ou você, moça, ou homem, ou senhora, ou senhor, vocês sofreram essa catequização e estão com ela dentro de vocês até hoje, tá?
Porém, como a educação tradicional originária era diferente, baseada na solidariedade e na cooperação com os originários mais novos, aprendendo com os mais velhos, foram necessárias algumas mudanças, tá? Por isso que eu digo que os nossos originários, eles sabem de muitas coisas. Então, vamos pegar um trecho bíblico que diz assim, ó, que estava lá os 12 discípulos, né? E o tal Messias disse que ele era a cabeça, né? Ele era a cabeça. Porém, como a educação tradicional indígena era diferente, baseada na solidariedade, o tal Messias veio fazer muita solidariedade, né? E na cooperação, eles cooperavam, né? Não é assim que a Bíblia deixa? Então, os nossos originários são essas pessoas, com os originários mais novos, aprendendo com os mais velhos, foram necessárias algumas mudanças. Nas missões locais, onde os jesuítas habitavam por estratégias de manipulação em milhares de aldeias originárias, foi necessário em muitos momentos abandonarem o castigo físico. Elas estavam localizadas em várias localidades da colônia, sendo as mais conhecidas as construídas no sul, na fronteira onde estavam Paraguai e Argentina, que também era uma coisa só, eles fizeram fronteira. As missões serviam também para que os jesuítas mudassem os hábitos dos originários. O interesse era que eles passassem a viver de acordo com a cultura europeia, que as famílias fossem nucleares, pai, mãe e filho do casal, que eles se enchessem em um local, enchassem em um local grande para das tribos indígenas, eles colocam, grande parte das tribos originárias era seminômade, vivendo em constante deslocamento. O que é seminômade? Pessoas que não têm local fixo, tá vivendo em constante deslocamento. E passassem a adotar os ritmos e as disciplinas de trabalho que impunham os europeus. Esse processo ficou também conhecido como aculturação. Além do que era comercializado nas missões, os jesuítas conseguiram acumular fortunas com a posse de enormes extensões de terras e engenhos. Os jesuítas permaneceram na colônia portuguesa na América até 1759. Quando foram banidos das colônias, aí você já entende, tá? Que era muita colônia portuguesas, a venda do patrimônio dos jesuítas garantiu altas rendas para a coroa portuguesa. Então fica tudo na mesma coisa, tá? Latim, grego, hebraico, judeu, romano, tá bom? Holandês, francês. Pode ver que as palavrinhas deles quase que se encaixam, só tem umas mudanças. É tudo do mesmo lugar. Tá bom? Patrimônios dos jesuítas garantiram altas rendas para a coroa portuguesa, o que mostrou realmente a verdadeira face do Espírito Santo de Deus, que o poder espiritual dos jesuítas era o controle populacional, onde eles próprios tinham conformidade com os líderes romanos, o tal Deus bíblico, transformando em poder econômico a nossa terra mãe Pindorama.
Com isso, os jesuítas conseguiram que as missões produzissem para os seus próprios consumos, além de fornecerem excedentes que eram comercializados. Toda essa situação levou os jesuítas a entrarem em conflito com os colônios, que eram os povos daqui, que tinham interesse na escravização originária. Tá? Quando fala colônios, não é a colonização, era nós, colônios. Tá? As missões serviam como áreas protegidas da ação dos colônios, mas também resultaram em fontes de força de trabalho para os jesuítas, que se enriqueceram com a exploração originária. Então, quando vocês têm a visão de tudo isso que foi falado aqui, vocês têm um entendimento de saber que vocês necessitam prestar atenção no quem vocês eram, qual era as gerações de vocês, o porquê que vocês estão aqui, o porquê que essa terra, desde que vocês se entendem por gente, é visada, tá? O porquê que eles deram um livro que, por sua vez, hoje é sagrado, realmente ele é sagrado, porque o poderio de Roma não quer perder, tá? E questionem esse livro, questionem, aprendam a ver Deus como um homem e deuses como nós, o gado. Aí vocês vão ter uma grande abrição de mente, tá bom? E saberão entender, tá? E para definir tudo isso, Messias. Olha como o nosso povo sofreu, olha como o nosso povo apanhou. Então, quando diz que o Messias, ele sofreu no madeiro ou numa cruz, apanhou uma noite inteira, não se iluda, tá? Porque a palavra Messias vem do coletivo substantivo que diz enviados, não é enviados de um céu, é enviados da própria terra. E antes desse povo chegar aqui, os nossos Messias, tá? Que tá bem claro, Messias, não é Messia, porque se fosse um só tinha que ser Messia, um enviado. Gente, vamos acordar. Então, o nosso povo, os Messias daquela época, eles que passaram uma noite inteira sendo chicoteados, eles que passaram uma noite inteira apanhando, estou pondo como se fosse um dia, tá? Porque não pode ter sido só um homem, tá bom? Eles que foram cuspidos, eles que foram torturados, tá? Eles que muitos deles trazido de Roma para cá, da Europa para cá, madeiril para fazer cruz, para fazer madeiro, tá? Nos livros de Zumbi dos Palmares, tá? Ou Gangazumba, tá bom? Deixa bem claro que os negros ou os pretos, quando eles saíam da rota de doutrina, de ordem, eles iam para uma praça bem exposta, eram amarrados igual o Messias e chicoteado, tá bom? E ali sofria, muitos morriam. Então, quando vocês conseguem ter a definição de que Messias eram enviados, e esses enviados, muitos, milhares, morreram, o sangue que diz que foi derramado numa cruz ou no madeiro, por nós, é desse povo, tá? Desse povo que sofreu, que morreu, que foi escravizado, que foi apedrejado, que foi vários tiros neles, que foram maltratados, que foram pisados, que foram desnorteados, que teve até que mudar algumas das suas bases de cultura para poder continuar aqui. Estão aqui até hoje. Então, quando vocês quiserem, qualquer um líder ou qualquer um religioso que vir querer usar a Bíblia como confronto de defesa, olhe para a sua cultura e veja aqueles fatos bíblicos como bate com o seu povo que sofreu. Tá bom? Auere, gratidão em Tupi, Niamisu, existência maior. Uma coisa que eu quero deixar para vocês: os nossos originários acreditam somente na existência maior,
no modo global, um único Espírito, o Espírito maior.